Fala pessoal, tudo certo? Vamos para os jogos hoje de quinta-feira, dia 21 de setembro. Jogos aí do Brasileirão da Série A, jogos da Europa League e da Conference League. Como tem muito jogo na grade, eu selecionei só aqueles que eu gosto mais para passar a bet diretamente para você, senão a gente vai ficar aqui conversando o dia inteiro e o vídeo vai ficar muito disperso. Então eu foquei naquelas bets que eu gosto mais e a gente vai discutir em cima daqueles jogos que eu mais gostei, que eu selecionei, beleza? Então senta o dedo no like, inscreva-se no canal e vamos com tudo. Pode soltar a abertura. Começando aqui com o Vasco da Gama e Curitiba, confronto aí muito importante para o Vasco, que está na briga contra a zona do rebaixamento, na 18ª posição, e agora precisa vencer aí para colar em Bahia, Goiás, Corinthians, então precisa vencer muito essa partida diante do Curitiba. 14 pontos e basicamente igual a América, já meio que largou a competição. Até trouxe Samaris, Limani, mas assim, é um projeto que o Curitiba se enfiou no meio de uma competição que já quase deu errado, tá? Apesar de ter 2 jogos a menos, se vencer os 2 jogos a menos, cria uma pequena sobrevida, mas nossa, já era pro Curitiba, já fumou a Minardi da equipe paranaense. Então aqui o que eu acho? O Vasco tá bem montado, tá bem treinado, time muito bacana, bem azeitado, bem ajeitado também, então com isso aqui eu vou buscar uma aposta no Vasco ao vivo pagando 1,70, tá? Se o Vasco toma antes, vamos de dupla chance a 1,66. Essas são minhas 2 opções de apostas, ou uma ou outra, beleza? Para esse confronto diante do Curitiba, vou com uma unidade nessa. E vou também deixar meia unidade aqui no over 1,5 finalizações do Slimani, atacante do Curitiba. Tô achando bem alta essa cotação pro Slimani, pagando 2,10 aí, é uma cotação bem legal. O cara é atacante do Curitiba desesperado, ele deu 5 finalizações contra o Bahia, e amanhã, diante do Vasco, mesmo jogando fora de casa, eu acho que ele, por ser o principal jogador, protagonista do time, vai querer chamar um pouco a responsa e vai arriscar algumas batidas aí de fora da área, e com isso, eu acho que bate-se over em finalizações aí, pagando 2,10. Então, primeira aposta, Vasco vence a 1,80 ou Vasco o empate, pagando 1,66. E a segunda aposta, essa com meia unidade, Slimani over 1,5 finalizações. No confronto entre Atlético Paranaense e Internacional, partida válida também pela 24ª rodada do Brasileirão da Série A, o Atlético Paranaense aqui está na 7ª posição e enfrenta o Inter, que está na 12ª. O Inter que, apesar de não se livrar dos riscos do rebaixamento, é uma equipe que está na semi da Libertadores, né? Então acaba sendo um time que precisa muito reagir no brasileiro para criar uma certa distância da zona da degola. E aqui o Atlético joga em casa com 37 pontos, quer colar no G6, quer na verdade entrar no G6 e pode conseguir isso com uma vitória amanhã. Odds 1,88 aqui para o Atlético Paranaense, eu discordo um pouco, tá? Por mais que o CAP esteja melhor colocado que o Inter na tabela de classificação, pô, ainda assim é um Atlético Paranaense internacional, é um confronto com 2 equipes de muita qualidade. Claro que o fator casa para o time do CAP, ele é muito forte por conta do sintético, da torcida também, que abafa muito na da Baixada, mas ainda assim aqui não dá para fugir do handicap, mais 0,75 a 1,70 para o Internacional. Eu gosto muito dessa aposta e vou nela pagando 1,70 aqui para o Inter. Inter mais 0,75. Vou com meia unidade nessa, não vou colocar muito a mão não, beleza? Mas vou fazer minha apostinha nesse confronto. Entrando agora na Europa League, eu selecionei esses jogos aqui. Vamos começar com Lask, Linz e Liverpool. O Lask Linz que retorna aí a uma competição internacional, dessa vez a Europa League, está alocado no grupo E, que tem Toulouse e Union Saint-Gilloise. Pega o Liverpool, que está bem modificado, o Salah não joga, várias peças alternativas, então o Lask vai ter até um pouco de campo para jogar e para atacar. E a minha aposta é muito baseada nisso, tá? O Lask Linz jogando em casa, ele tem um histórico interessante de escanteios contra times grandes, já recebeu o Manchester United, já recebeu o PSV, Sporting, já goleou alguns times, já tomou goleada de outros, como tomou do United por 5-0, mas sempre ele fez os seus cantinhos. Eu vou aqui de Lask Linz para ter mais de 2 escanteios, pagando 1,72. Eu acho que o time do Lask, ele não é bobo, é um time que é acostumado a jogar com o Red Bull Salzburg, por exemplo. Claro que amanhã sobe o nível de enfrentamento contra o Liverpool, mas ainda assim é um jogo que, jogando em casa, potencialmente perdendo o marcador desde cedo, né, que eu acho que o Liverpool aqui abre o placar ali aos 30 do primeiro tempo, a gente vai ter o Lask indo para cima e a linha de cantos mais de 2,5 para o mandante é muito baixa. Então eu vou aqui nessa linha de mais de 2,5 escanteios para o Lask Linz.
No próximo confronto, que eu vou analisar aqui para vocês, nós temos Rennes e Maccabi Haifa. Um confronto de uma equipe que impõe muita pressão, que é o time do Rennes, contra o Maccabi Haifa, que esteve na última Champions League e caiu com 3 derrotas fora de casa para Juventus, Benfica e PSG. Aqui nesse confronto eu espero uma pressão do Rennes muito forte diante do Maccabi Haifa, do time israelense. O time do Rennes é um time francês, é um time que faz muita pressão na Ligue 1 e amanhã baixa um pouquinho o nível de enfrentamento e pega uma equipe mais acessível. Eu acredito que o Rennes vai pressionar muito. Não teve um início de temporada tão forte assim, tem 4 empates, mas é um time que marca muitos gols, que propõe muito jogo. E o Maccabi Haifa é um time que não começou bem a temporada no Israel e vem de uma derrota, por exemplo, o Young Boys por 3-0, que é um time bem inferior ao time do Rennes se a gente comparar no papel. Então aqui eu vou buscar, né, tá pagando no pré-live, cotação de 1,47 para o Rennes. Eu vou buscar aqui uma cotação de 1,66 ao vivo para o Rennes. Se o Rennes tomar antes desse 1,66, a gente busca aqui Rennes ou empate pagando 1,66 também ou mais. Ou uma aposta ou outra. Todas essas da Europa League aqui vou com comunidade, tá? No confronto aqui entre Servette e Slavia Praga, nós teremos um time suíço contra um time da República Tcheca. O Servette, que tem uma cotação de 3,68, na minha visão aqui, é um time que não vai sofrer tanto, tá? A expectativa é de vitória para o Slavia Praga. O Servette quase sempre perde para o Young Boys em casa, e o Young Boys da Suíça é do mesmo nível que o Slavia Praga. Mas ainda assim, acho que vai ser uma partida bem legal de assistir, uma partida bem movimentada. E um dado interessante, que foi até o Caio que puxou isso para mim, o Servette chuta muito no gol, tá? Ele tem uma média de 7, 8 chutes em jogos importantes no gol. E a gente achou uma aposta muito interessante, que é o Servette para dar mais de 3,5 chutes no alvo, pagando 1,60. Eu gosto dessa aposta, acho que o Servette tem que ter 4 chutes ao menos no gol do Slavia Praga, não pode ser na trave e tal, tem que ser no gol, mas é um time que joga em casa, que a gente tem até uma chance de ver ele saindo perdendo na partida, indo para cima tentando pressionar ali, e esse mercado de mais de 3,5 chutes no alvo para o Servette me chama a atenção e eu vou nessa aposta. Sheriff Roma, nós teremos confronto aqui de um time da Moldávia contra um time da Itália, muita diferença técnica, o time da Roma com odds de 1,50, 1,40 aí contra o Sheriff, tá variando bastante, mas o Sheriff vai tentar ir para cima aqui de qualquer jeito, porque se vencer, larga bem num grupo aí que temos Slavia Praga e Servette, que é o jogo que eu acabei de analisar no grupo G. Aqui o que o Caio também achou uma nova aposta também, que eu acho interessante, é a do Badolo do Sheriff para dar uma finalização apenas. Pode ser no gol, na trave, fora, é chute, pode ser em qualquer lugar. Pagando 1,72. O Badolo ele joga tanto de meio campo quanto de ponta à esquerda. É um cara que nesse jogo pode jogar até um pouquinho mais recuado, mas ele tem um alto número de finalizações. E assim, jogando em casa e também pensando que o Sheriff pode ficar atrás do marcador, o Sheriff uma hora vai sair para o jogo. E nessa saída para o jogo a gente pode talvez ter o Badolo aí dando apenas uma finalizaçãozinha, já serve para bater essa aposta. Então eu vou aqui de Badolo over meio finalização, pagando 1,72, jogador do Sheriff contra a Roma. No jogo do West Ham contra o Baka Topola, os ingleses enfrentam um time sérvio. O time do Baka Topola tá crescendo bastante, ele tá como TSC nas casas, tá? Mas eu falo Baka Topola. Eles estão até que bem no campeonato da Sérvia, conseguiram vaga para disputar as eliminatórias da Champions, mas não dá. Quando sobe muito nível, eles sentem bastante, tanto que perderam de 3-0 para o Braga e 4-1 na volta. É um time bem fraco quando sobe o enfrentamento. Até tá conseguindo ficar no nível do Partizan, que tá numa péssima fase, mas quando pega Estrela Vermelha, que é o principal time do campeonato, e quando sai para disputar a competição europeia, como aconteceu agora, não dá para aguentar. E amanhã você tem que falar que o Baka Topola pega um time do nível do West Ham, que é um time muito forte. É o atual campeão da Conference League, é um time inglês, um time que está na primeira prateleira ali, que eu digo dos 10 primeiros da Premier League em qualidade técnica. E amanhã aqui o West Ham vai enfiar, não sei, fala besteira aqui, vai enfiar um cacete nesse Baka Topola. E eu fiz uma aposta aqui que eu gosto bastante. O West Ham e mais de 5,5 escanteios pagando 1,61. Então o West Ham vence e para ter mais de 5,5 escanteios. Eu não gosto de muitos escanteios na Inglaterra, mas amanhã não tem como, cara. É muita pressão. Vocês vão ver, vocês vão assistir o jogo. Vai ser assim uma coisa ensurdecedora, tá? E assim, o Baka Topola não tá preparado para isso e vai tomar muita pressão. Quem quiser ir para gol, o handicap também é uma boa opção. Aqui para mim aqui é 6, 7-0. Chutando alto até. Um 5-0 aqui eu espero bastante do West Ham.
No próximo jogo, Ajax e Marseille, confronto aí do mais alto nível na Europa League, né? O time muito tradicional contra outro muito tradicional. O Ajax que tá numa má fase na Holanda, pasmem, né? Começou ali empatando, não, ganhando do Heracles Almelo, depois empatou com o Excelsior, depois empatou com o Fortuna Sittard e agora perdeu para o Twente, tá bem mal para um time do nível do Ajax. E o Marseille começou ali com 2 vitórias e 3 empates na Liga Francesa, mas é um time muito bem montado. Inclusive foi uma grande decepção para o Marseille perder para o Panathinaikos a vaga na Champions, ainda que também a gente sabe que o Marseille não ia ser campeão na Champions League. Então a Europa League pode até ser uma boa alternativa para um time que contratou vários jogadores, inclusive o Aubameyang. Aqui eu não consigo entender o favoritismo do Ajax. Tudo bem, o Ajax joga em casa, legal, mas cara, não dá para você colocar o Ajax favorito nessa partida com a bolinha que vem jogando. Tá? O Marseille é mais time, o Marseille tem mais qualidade, tá mais encontrado no atual momento. E aqui eu vou pegar o handicap mais 0,25 para o Marseille, pagando 1,73. O time francês eu gosto bastante, acho que até dá para brincar ali de brigar com o título com o PSG. E diante do Ajax, pode falar o que for, posso tomar head, mas para mim é valor esse mais 0,25 para o Marseille. No próximo jogo, Brighton e AEK Atenas. O Brighton novamente tendo a chance de mostrar o seu grande futebol. Tá voando na Premier League. O único jogo que perdeu foi pro West Ham. É um time que marca muitos gols, marca muito em cima. É um time com muita pressão ofensiva. Jesus, eu fico imaginando os goleiros enfrentando esse Brighton, que é um time muito, muito consciente taticamente e muito técnico também. E amanhã pega o pobre AEK, que é um time forte na Grécia, mas quando saiu para pegar o fraco Royal Antwerp, perdeu os 2 jogos pela qualificação da UEFA Champions League. Então amanhã eu acho que não vai dar para o AEK conseguir disputar aqui contra o time do Brighton. Então por isso aqui, o que eu vou pensar para essa partida? Eu não vou para o mercado de gols, porque as linhas estão muito esticadas e querendo ou não, é um time grego do outro lado, é uma escola um pouco mais de nível superior. E aqui então eu vou para o mercado de over 19,5 finalizações para o Brighton, pagando 1,80. Essa bet está disponível na Bet365, eu gosto bastante desse mercado. Ele teve 20 finalizações do Brighton ou mais, pode ser em qualquer lugar. E o Brighton é um time que chuta muito. Ele teve 27 chutes contra não sei quem, 26, mas menos que 20 eu não consegui achar nos últimos jogos do Brighton, tá? Então é um time que vai fazer muita pressão. Tem o risco de jogar um pouco mais calmo porque é Europa League, mas ainda assim eu vou fazer essa aposta porque eu acho bem interessante. Sparta Praga e Aris Limassol, confronto de um tcheco contra um cipriota. O time do Sparta aqui tem tudo para voar, tá? O time do Sparta que disputa com o Slavia na República Tcheca e com o Pilsen, mas é um time muito forte, vem de qualificação para a Europa League sobre o forte Dinamo Zagreb, e o Aris Limassol, quando foi exigido, ele correspondeu só contra o Bat. Passou muito bem do Bat, que é um péssimo time, mas perdeu do razoável Raku e perdeu também. Ah não, ele perdeu do Slovan Bratislava e depois avançou com um 6-2 sobre o Slovan Bratislava. Acontece que o Sparta Praga é muito mais time que o Slovan e muito mais time que o Raku. E os dois times ganharam do Aris Limassol nessas ocasiões. Então aqui eu vou buscar Sparta Praga ao vivo, pagando 1,66. Se o Sparta tomar antes de bater essa cotação, o mesmo esquema. Vamos buscar então o dupla chance, também pagando 1,66. Atalanta e Rakow Częstochowa. O Rakow, que é um time com um projeto bacana da Polônia, mas quando sai de lá, sente muita diferença porque os times dos principais países da Europa estão muito acima de, por exemplo, o Legia Varsóvia, que talvez seja o time que dá um pouco de trabalho lá. Então, amanhã a expectativa é que o Rakow sofrerá muito contra o Atalanta. E se tem um time que eu gosto de apostar em escanteios, é no Atalanta. É um time que pressiona muito. É mais ou menos um Brighton da Itália. Já foi mais, hoje está um pouco menos. Mas ainda assim é um time que imprime muita pressão. Então aqui eu vou fazer um mercado de over meio escanteio em cada tempo para o Atalanta. Então para o Atalanta ter um escanteio no primeiro e um escanteio no segundo, né? Pelo menos. E para o Atalanta ter mais de 5,5 escanteios na partida, pagando 1,61. O time do Rakow empatou com o Copenhagen fora, ganhou do Aris fora e empatou com o Karabag fora. Mas amanhã, cara, tem como. É muita superioridade. Eu só não vou a favor do Atalanta porque as linhas de handicap estão muito esticadas. Então eu achei o escanteio uma alternativa bacana. Começando agora na Europa Conference League, nós vamos para Ferencváros e Kukarik da Sérvia. O Ferencváros, que é da Hungria, também tem tudo para vencer amanhã. Aqui eu desci um pouco a linha para pegar uma cotação um pouco mais certa de bater.
Então eu fiz Ferencváros vence e over 4,5 escanteios. O Cucaric é do mesmo país do Botafogo que eu falei lá contra o West Ham, só que o Cucaric, ele fica em quarto, quinto ali, então é um time bem mais fraco para pegar um adversário que também é bem mais fraco que o West Ham. Mas aqui o Ferencváros é muito superior ao Cucaric. O Cucaric, por exemplo, quando pegou o Olympiacos, tomou uma pressão ensurdecedora, perdeu por 3-1 aqui, 3-0 fora, então é um time muito fraquinho. E diante do Ferencváros, que é dominante na Hungria e que sabe fazer muitos gols jogando em casa e faz muitos escanteios, a minha aposta de Ferencváros vence e over 4,5 cantos a 1,53, ela é bem interessante. HJK e PAOK, o HJK é o Helsinki da Finlândia, para quem não conhece pela sigla. Pega o PAOK da Grécia. E na minha visão aqui, há muita diferença técnica, tá? Eu vi alguns jogos dos dois times, o Helsinki é um time bem fraquinho e o PAOK é um time bem formado, um time da Grécia, e até melhor que alguns que estão em competições de nível acima. Cotação de 1,86 para o PAOK aqui, por mais que seja fora de casa, eu acredito sim numa vitória do PAOK diante do Helsinki. Mas eu não vou bancar esse moneyline aqui, eu vou buscar aqui o menos 0,25 para o PAOK pagando 1,70 ao vivo, tá? E se ele tomar antes de bater o menos 0,25 a 1,70, aí eu busco um dupla chance pagando 1,80 ou mais. Cansado já de falar de tanto jogo. Próximo jogo, Maccabi Tel Aviv e Breidablik. Confronto de um israelense contra um islandês. Previsão aqui também de vitória muito tranquila para o Maccabi Tel Aviv. Os israelenses estão muito bem, liderando a Liga Israelense e chegam muito bem também após tirar o Celje da Eslovênia na qualificação para a Conference League. Tiraram a AEK, tiraram Petrocub, então é um time muito, muito forte. Claro, devido às proporções, né? E o Breidablik é um time que no seu país pode ser dominante, mas fora dele, na verdade nem lá é dominante, né? Mas fora dele é um time que falha muito e, por exemplo, perdeu os jogos para os Ridinski por 6-2 e perdeu para o Copenhagen por 6-3. Então é um time que tem muita dificuldade quando enfrenta um nível um pouco acima, que é o caso aqui do Maccabi Tel Aviv, tá? Então aqui eu vou de Maccabi para ter mais de 2 gols, pagando 1,72. Já tomou 6 gols contra o Zidinski, que é mais fraco que o Maccabi Tel Aviv, e tomou 6 do Copenhague, que é do mesmo nível ali, é um pouco acima. Aqui deve tomar pelo menos 3-0, 4-1 aí, 4-0, e por isso que eu tô indo nessa aposta. Zorya e Gant é um confronto aí também que vai ser disputado na Polônia, porque o Zorya é da Ucrânia e o Gant é da Bélgica, então é um confronto que vai ser disputado em solo neutro por conta das guerras da Ucrânia. O time do Zorya conta com apenas um brasileiro no elenco, um panamenho e tudo o resto ucraniano. Tá caindo no campeonato ucraniano, então assim, sofre muito economicamente, e o Gant é um time estruturado da Bélgica. Então aqui acho que o Gant vence essa partida com certa tranquilidade, mas eu não vou bancar o -1 aqui não, de acordo com essa odds que tá pagando. Eu vou buscar aqui o Gant para vencer ao vivo pagando 1,70 ou Gant ou empate se tomar antes pagando 1,66. E para finalizar, Dinamo de Zagreb e Astana. Confronto aí que já aconteceu neste ano, com a vitória por 4-0 do Dinamo de Zagreb sobre o Astana, com uma superioridade muito grande, 15 escanteios para o Dinamo de Zagreb. O Astana, que é do Cazaquistão, está muito mais fraco que em outras temporadas e deve sentir aí perdeu de 4-0 aqui, ó, 2-0, é um time muito fraco, perdeu de 5-1 para o Ludogorets. Nossa, vai sofrer muito amanhã o Astana, que é um time bem fraquinho. E aqui eu vou então de mais de 5,5 escanteios para o Dinamo de Zagreb. É um time muito acostumado a pressionar fazendo cantos, né? O Zagreb, que é dominante na Croácia e usa muito essa estratégia, vai basicamente continuar com seu ritmo de jogo que faz contra Rijeka, Osijek, esses times da Croácia mais fracos. O Astana está nesse patamar e o Dinamo de Zagreb vai basicamente trabalhar dessa forma, jogando muito em cima, pressionando e fazendo gols. Quem quiser pegar uma goleada aqui, alguma coisa, pode também. Talvez é um jogo para a gente ter muitos gols aí, beleza? Então, Dinamo de Zagreb para ter mais de 5,5 escanteios pagando 1,66. É isso, pessoal. Curtam o vídeo, porque, olha, deu trabalho. Muito jogo. Eu falei um pouco mais rápido hoje para dar tempo de todo mundo acompanhar. E é isso. Simbora, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e valeu!